Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Número 6, versículo 24. Amados irmãos, eu quero mais uma vez pedir aos irmãos que orem pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos ministros da Justiça, pelos senadores, pelos deputados, pelo país. Orem suplicando de joelhos. A Bíblia afirma expressamente que muitos na igreja, nos últimos dias, se negariam a dar ouvido à sã doutrina, por seguirem ensino de homens e de demônios. Laodiceia, a igreja, não queria ouvir a verdade do Evangelho porque foi endurecida pelo pecado, que entrou sutilmente na igreja, pela poderosa influência do mundo, corroborando pelo ensino dos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, destes dias difíceis para se viver de maneira santa e pura. Diante disso, não é? Deus observava, Deus via, e tudo estava diante de Deus e dos homens santos da época. Meu amado, se isso está profetizado para nossa advertência, tanto nos escritos dos evangelhos, dos apóstolos, do Apocalipse, parece que seria muito sensato desconfiarmos do tipo de comportamento que temos vivido e do que nos é exigido para que sejamos achados dignos de participar do arrebatamento da igreja de Deus, que está às portas e que deixará muitos para trás por não terem dado ouvido à palavra de advertência que nos é dada por Jesus Cristo. Irmãos, amigos, os apóstolos na Bíblia nos já suplicava, já nos orientava para que nos arrependêssemos, para que nos santificássemos, para que as nossas vidas fossem transformadas, modificadas, para realmente nós termos comunhão com Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele nos diz: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está acontecendo, está chegando os momentos. Em 2 Timóteo, ainda no capítulo 2, você pode depois ler o capítulo, fica maravilhoso. Suplique antes ao Espírito Santo de Deus para que ele dê clareza, visão, discernimento do que irá ler. Não é? Diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Isso nós estamos vendo a cada dia. Não se respeita mais as leis. A carta magna do país está desrespeitada, foi rasgada, ultrajada. E eu aprendi com meu pai, que era um patriota, eu não sabia nem o que significava esta palavra, patriota. Eu só vim saber algum tempo depois. Muito importante para quem realmente ama a sua terra e o seu país. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem. Você está vendo aí pseudos cristãos citando a Bíblia contra Deus.
contra Deus. Não sou político, não sou, mas sempre procurei apoiar a honestidade, a dignidade e a honra do político. Porque eu era obrigado a votar. E mesmo que não fosse obrigado, como ainda nos dias de hoje, não sou mais obrigado a votar, mas vou votar num homem com um nome que não tem, seu nome listrado de corrupto, nem de malfeitor. Aqui no estado de Pernambuco, eu só voto para vereador e para governador, para prefeito da minha cidade, se for declaradamente, e eu consulto, honesto. Portanto, nós temos que fazer isto. Fazer uma limpeza na nossa mente, no nosso proceder, no nosso viver. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, ele diz, tendo forma de piedade, e é isso que eles fazem, dão esmola, dão dinheiro, dão isso, dão aquilo, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Temos que fugir deste povo, desses pastores, desses cristãos. É preciso conhecermos a palavra e segui-la fielmente, porque muitos conhecem, citam-na até, mas totalmente o inverso. É aquele evangelho paralelo. Portanto, meus amados, abra os vossos olhos e veja a realidade. Agora, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Vamos orar pelo país. Vamos orar por esse povo. Nós não temos condições nenhuma de investir contra eles, fisicamente, mas nós temos a arma maior, a comunhão com Deus e a oração. E temos o poder da proteção do Espírito de Deus que habita em nós, dos santos do Senhor que estão ao nosso redor, nos garantindo o sucesso, as respostas das quais agradará a Deus e aos homens escolhidos. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo final. Amados irmãos, abra os vossos olhos. Enxerga a luz de Deus, a luz que ilumina os teus caminhos, os teus passos. Sente o poder do Espírito que habita em ti. Reforça a tua fé e fortalece o teu coração. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Você quer passar por isso? Ore. Se não quer, ore. Jogue os joelhos no chão, deixe suas lágrimas molhar e confie que o Senhor lhe responderá. Ainda em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Eram compatrícios, eram da mesma fé,
o mesmo padrão, mas traidores, como nós estamos vendo nos nossos dias, a traição ao próprio Deus. E, além disso, puxando muitas e muitas outras pessoas. Ainda em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os justos para o dia do juízo. Ele está nos protegendo e está nos guardando. 2 Pedro 2,10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e autoridades, e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes e não temem defamar as autoridades superiores. Amemos a esse Deus, busquemos a esse Deus e procuremos nos santificar em verdade, no poder do Espírito que habita em nós. Amados, Deus é contigo. Deus é com cada um daqueles que não renega a fé e nem pregam um evangelho paralelo, um evangelho anátema. Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não professem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Lembras? Satanás estava ali e o Deus perguntou: tens visto meu servo Jó? Tenho visto o teu servo. Mas o que tu dá para ele, rapaz? Como é que ele vai reclamar, nem te renegar? Tira o que ele tem. Dá-me poder para tirar. E o Deus permitiu. E ele lhe tirou tudo, menos a vida. E ele provou a sua fé. Prove a sua fé. Nós estamos no período, não é? Que iremos começar e mais assiduamente, mais constantemente, opressão, perseguição, inclusive de pseudos cristãos, porque eles irão perseguir os verdadeiros cristãos. Portanto, entrai em oração. Orai sem cessar. Como diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Uma irmãzinha sempre mandava isso para mim. Orai sem cessar. Continue em oração, sempre em oração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até outra vez nos encontrarmos. Eu espero que os irmãos ouçam todo esse estudo, porque irá continuar mais 2. Espero em Deus que, pela graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos assistam todo, meditem, mandem sugestões, censurem, se for o caso, crítica, mandem. Nós estamos aqui e aceitamos as críticas, os elogios, mas se os elogios vierem, venham para Deus e não para mim, para a honra e glória do seu nome. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.